Boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM. Você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da TVU Recife. Ao contrário do que muitos pensam, o transtorno do espectro autista, ou simplesmente o autismo, pode se expressar em qualquer fase da vida. Algumas pessoas passam a vida inteira sem saber que são autistas, e isso pode trazer várias repercussões na vida. Dificuldade nos relacionamentos, no trabalho, nas tarefas do dia a dia. E o desconhecimento do espectro é o que afasta muitas pessoas de obter a ajuda de um profissional. A discussão sobre o autismo na fase adulta ainda é restrita. E compreender seu funcionamento em cada fase da vida é fundamental para garantir qualidade de vida e inclusão social para as pessoas autistas. E é esse o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Transtorno do espectro autista, especificamente em adultos. A nossa produção convidou para essa conversa Cássia Carvalho, médica neurologista, e Janaína Guedes, neuropsicopedagoga. Acertei? Isso. Todas as letrinhas. Vamos começar essa conversa já traduzindo para quem nos escuta do que é que cuida a neurologia e do que é que ajuda nas terapias, nos tratamentos, no acompanhamento, a neuropsicopedagogia. Quem começa? Posso começar. Boa noite, Josimar, e boa noite a todos que estão nos escutando. O neurologista, assim como o psiquiatra, né, o profissional médico, ele atua realizando esse diagnóstico, porque o importante aqui é que esse médico ele seja especialista no assunto, né? Muitas vezes a gente vê, é um neurologista, eu vou para o psiquiatra, para qual médico eu procuro? Pode ser um dos dois. O importante é que esse médico ele tenha uma experiência com isso, que ele veja pacientes com esse diagnóstico e que ele atue especificamente com esses pacientes. E a gente atua no diagnóstico porque o fato de você ter um sintoma que se enquadra e que se encontra no espectro autista não quer dizer que a pessoa tenha o espectro, porque esse sintoma no autismo a gente consegue ver. Numa pessoa normal, a gente pode ver numa pessoa que tem outro transtorno mental, em alguém que tem outras doenças. Então, a gente faz esse diagnóstico que é essencialmente clínico, avaliando toda a vida, falando do adulto, né? A gente começa a avaliar desde a infância os sintomas que ele tinha e precisa fazer os diagnósticos diferenciais. Eu preciso excluir outras causas para dizer que aquele sintoma é realmente do espectro autista. Sobre uma das perguntas que tem lá para frente, quando chegar na hora a gente vai fazer, que é a relação do autismo com outros distúrbios e tal. A gente chega lá já, mas, Janaína, neuropsicopedagogia. Isso, então. Boa noite, gente. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que ela tem por finalidade avaliar o desenvolvimento humano a partir da formação do sistema nervoso central e periférico. No consultório, nós recebemos pacientes de todas as idades, inclusive adultos, em que eles vêm com uma queixa, né, com uma desconfiança, com sintomas, e atrelado com a terapia ABA, que eu sou terapeuta ABA, nós desenvolvemos processos avaliativos. Né? Então, nessa avaliação, a gente vai avaliar o desenvolvimento natural que a pessoa teve a vida inteira. E, mediante essa avaliação, vão surgir sintomas, vão surgir características das pessoas que estão fora de um padrão de desenvolvimento considerado normal. E aí, quando a gente termina essa avaliação, nós encaminhamos o paciente para a neurologista ou o neuropediatra, e ele é que é o responsável pelo laudo. Nós avaliamos e levantamos a hipótese diagnóstica de algum transtorno do neurodesenvolvimento, de aprendizagem, enfim, ou síndrome, distúrbio, e mandamos para eles. No caso aqui, minha amiga doutora Cássia.
ela avalia, dá o laudo e a gente recebe de volta para desenvolver terapias que contribuam para o melhoramento de vida dessa pessoa. Existem muitas neuropsicopedagogas no SUS, aqui em Recife ou em Pernambuco? A neuropsicopedagogia é uma ciência muito nova, muito jovem, temos mais ou menos uns 10 anos, e ela está concentrada mais na região sudeste e sul do país. Aqui no Nordeste é bem novo, são pouquíssimos profissionais, são poucos consultórios que tenham esse tipo de trabalho. Existem as colegas psicopedagogas, porém elas têm uma abordagem um pouco diferenciada da nossa. Né? Como eu já falei, a gente trabalha a partir desse desenvolvimento do cérebro humano, do sistema nervoso. O que aconteceu, que alguma coisa ali era para ter sido de uma forma e aconteceu de outra, e isso gera uma condição diferenciada. A discussão do autismo já foi tomada aqui no Opinião Pernambuco algumas vezes. Mas nessa busca eterna por temas e por pautas que a gente imagina trazer para cá, que são de interesse público, eu me deparei com um testemunho de uma senhora que chama Roberta Wakeszork. Ela diz o seguinte: enquanto vocês ficam discutindo se autismo e TDAH são modinhas de jovens em grupos pessoais, nós discutimos diagnóstico e prognóstico na velhice. Eu tenho 39 anos, logo mais serei uma idosa autista, e não existe apoio nem para adultos. Ela fez esse testemunho, ela colocou esse testemunho, né, num grupo de discussão do Twitter sobre o autismo em adultos. E aí inspirou a gente a trazer esse tema para cá. Porque, pelo que ela descreve, se conhece pouco, existem poucas ferramentas para ajudar o autista adulto, e mais ainda a velhice, que já é para onde ela desponta ali como uma preocupação. Vamos começar essa conversa nas definições iniciais, né? Como é que a gente pode definir o autismo e como é que essa definição se aplica na perspectiva do autista adulto? Como definição, né, essa palavra autista, né, autismo é aquela pessoa que tem um mundo próprio, né? Até no início do que foi estudado, foi visto esse comportamento em crianças esquizofrênicas e achou-se semelhante àquela pessoa que ela tem um mundo próprio, ela está dentro de si. Mas hoje a gente sabe que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, como Janaína falou. É um cérebro que se desenvolve de uma forma diferente, de uma forma atípica. E como ele se desenvolveu diferente, ele vai ter um comportamento diferente. E a gente sabe, né, que existem vários graus desse autismo. O moderado a grave geralmente tem acometimento da linguagem. Então, aquelas crianças que têm um atraso de linguagem, elas são diagnosticadas mais precocemente. Mas o autista leve, que é o TEA leve, ele pode ter uma comunicação normal. A linguagem, ele conversa tudo. E as limitações dele estão mais no âmbito de interação social e de comportamentos repetitivos. Então, é uma pessoa que ele chega à vida adulta e não recebe esse diagnóstico, porque tem a linguagem bem desenvolvida. Só que as suas limitações também trazem prejuízo. Tem até um livro, Autismo Leve, para quem? Né? Porque a pessoa... Se você... O que assim, domina o mundo hoje é comunicação. Se você não consegue se comunicar com o outro, como é que você vai ter um trabalho, como você vai estudar, como você vai ter amizades? Talvez nada na sua vida vai ser leve. Nada. Você conversa, mas é aquela comunicação assim, restrita, limitada. E aí é uma pessoa, a maioria desses autistas, eles não têm independência. Então, é difícil, assim, é uma raridade um autista ele conseguir, mesmo leve, ele conseguir estudar, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, construir família. Imagine isso, tem essa dificuldade enquanto adulto, imagine isso idoso. Se ele não se casou, não teve filhos, não tem um trabalho, quem é que vai dar esse apoio para essa pessoa, né? Quando a gente pensa em
níveis, ainda nessa questão de definição, de classificação, quando a gente pensa em níveis, em graus do autismo na pessoa, quando eu comecei a pesquisar isso, eu percebi uma frase que era comum em pesquisadores, em médicos que falam, que diz o seguinte: um autismo para cada pessoa autista. Isso. O que significa essa frase? Como é que a gente pode explicar isso do ponto de vista dessa classificação da doença? Não é doença, né? Vamos lá. Eu já estou errando a partir daí. Mas um autismo para cada pessoa autista. Eu falo. Então, houve uma mudança no CID, né? O autismo, ele era chamado apenas de autismo. Hoje é o transtorno do espectro do autismo. Então, daí essa frase. São diversas características, o espectro simboliza isso, que são muitas particularidades dentro de um mesmo espectro, onde cada pessoa vai desenvolver um grupo delas. Nenhum autista é igual ao outro. Então, eu tenho um autista com ecolalia, eu falo e ele repete o que eu falo na mesma hora. Eu tenho ecolalia tardia, eu tenho autista com seletividade alimentar, eu tenho autista, mas todos estão no mesmo tripé, né? Para ser autista, isso precisa ficar muito bem, né, entendido. Para ser autista, precisa estar dentro da questão da dificuldade de comunicação, interação, né? Essa questão do querer compartilhar com o outro. Então, essa é a maior dificuldade dentro do espectro. Porém, como a doutora Cássia já falou, o nível do autismo é o que mede essa diferença. Ela está baseada no suporte. O que é suporte? É a necessidade do outro. Então, o suporte 1 é esse que vai chegar adulto sem entender o que foi a vida inteira. Aí ele vai chegar à vida adulta, certamente vai vir depois uma pergunta sobre isso. Ele vai chegar, será que eu tinha depressão? Eu era ansioso? O que é que eu fui? Até que ele vai entender que ele tinha uma necessidade diferente, né? Eu atendo autistas adultos e, assim, eles só vão até a gente quando, tipo assim, eu tenho alguma coisa. Então, é o grau 1. O grau 2, ele, como a doutora Cássia falou, tem dependências. Ele vai ter problema na linguagem, mas ele vai depender muito dos outros. E o grau 3 é o nível difícil, aquele da pontinha do pé, né? Aquele que tem a fala já muito comprometida, é o que vai precisar de uma equipe multidisciplinar muito grande para que ele desenvolva e ele atinja graus dentro do espectro que ele possa reduzir de nível. Então, daí essa frase, um autismo para cada autista. Porque é muito complexo. Então, nem sempre uma pessoa que tem seletividade alimentar, meu filho é autista. Não. Ele tem estereotipia. Não, o TDAH ele tem algumas estereotipias. Pessoas, eu tenho pessoas na minha família que a perninha está assim o tempo todinho, mas ele não está dentro de um transtorno. Isso. Daí é boa avaliação. Eu vou levantar o dedo aqui também, porque a minha já está balançando. A perninha já está, olha. Pois é isso, é sobre isso. O autista, ele é diferente, cada um dentro do seu espectro. É fundamental que o diagnóstico não seja tardio, não é? Mas o que seria um diagnóstico tardio e qual a vantagem de um diagnóstico precoce? Isso. Principalmente nos pacientes que têm um TEA moderado a grave, a gente vê que precisa de uma intervenção precoce na linguagem, que é o principal prejuízo desses pacientes. E existe uma janela, né, de oportunidade, uma janela que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro ele tem um tempo para que ele possa se desenvolver. A gente tem um aumento de sinapses, né, até 7 anos de idade, e depois essas sinapses elas vão sendo podadas, vão sendo moduladas. É como se o cérebro crescesse, né, fizesse mais conexões e, de repente, aquilo vai ser só lapidado. Então, tem uma janela para intervir. E quanto mais precoce, o ganho vai ser maior, principalmente questão de linguagem, que é o que vai definir o prognóstico desse paciente. Um paciente que melhora a linguagem, ele vai ter uma oportunidade maior lá na frente. E em questão de um TEA leve, às vezes a gente só vem perceber, né, a família, a própria pessoa, quando ele chega à vida adulta. Como a gente falou, a comunicação está direitinho. O QI é normal. Os pacientes que antes a gente definia como síndrome de Asperger, que seria um autismo leve, eles têm comunicação normal, estudam.
Então, quando é que eles vão procurar o médico, vão procurar ajuda? Quando a vida adulta traz aquelas limitações. Por que é que só eu sou assim? Nenhum colega meu é desse jeito. E por que eu não consigo interagir, perceber, né, algumas dicas que a gente fala? Eles têm problemas de comunicação também, só que é comunicação não verbal, é em questão de gesticulação, entender ironias. Agora entendi que o que a Roberta lá no Twitter fez uma crítica, né, nessa questão desse diagnóstico tardio e da falta de apoio que tem para o adulto, né, porque é nisso que está essa janela de oportunidades para que os diagnósticos seja mais precoce, seja mais cedo, e se aproveita essas oportunidades para começar a tratar, para começar a acompanhar, a fazer as terapias todas que são tão necessárias. Isso. Então, vamos lá. O autismo é uma condição neurológica que acompanha o indivíduo por toda a vida. Será que necessariamente um adulto autista, ele foi uma criança autista? Sim? Sim. Sim, porque é o cérebro dele que se desenvolveu desse jeito. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele já nasceu com isso. Ele passa a vida inteira assim. Aí, o que acontece, né? Quando tem um grau mais elevado, moderado a grave, você percebe na infância porque a criança ou não tem linguagem ou desenvolveu uma linguagem, a linguagem regrediu. E quando é um grau leve, a gente vem perceber na vida adulta porque a demanda é muito grande, aumenta. Era essa diferença que eu ia perguntar. Assim, digamos que se manteve no grau leve de autismo, a pessoa nasceu com a síndrome, com o espectro, com o transtorno, com o espectro, e manteve leve durante a vida toda. Mas lá na fase adulta ele pôde perceber alguma coisa e fazer relação com o autismo. Mas qual a diferença dele ter esse diagnóstico? A gente sabe que existe a diferença do diagnóstico, porque quanto antes ele souber, melhor para ele ser acompanhado. Mas existe alguma diferença entre o comportamento do transtorno, do espectro, antes e depois, na infância e na fase adulta? No caso, eu queria falar a respeito do comentário que você fez, dessa, acredito que ouvinte. Da Mônica. Isso, Mônica, nas mulheres o autismo, ele ainda demora um pouco mais a diagnosticar do que nos homens. Porque a mulher, ela tem um esforço muito grande por fazer parte, né? Existe dentro do autismo feminino a camuflagem social. Então, quando a gente, esse convívio que eu tenho com criança, eu atendo criança autista, atendo adolescente autista, atendo mulher autista, adultas. Sabe o que eu ia perguntar? Se é uma aceitação, se é uma aceitação maior que a mulher tenha, digamos, variação no comportamento, aceitação social, ou se é a mulher mesmo que aceita por ser menos agitada. Então, digamos, uma mulher, a menina que está ali na adolescência, já mais quieta, mais no canto dela, ela é mais aceita nesse estereótipo do que um menino nessa mesma condição. Quando eu converso com elas sobre isso, elas dizem assim para mim: Jana, ou tia, eu faço de conta que eu estou entendendo. Eu imito a minha coleguinha. Eu vejo, chama-se scripts sociais. Eu vejo como ela está se comportando. É como num restaurante, né? A gente pede uma comida, veio difícil. Aí eu deixo você comer primeiro para eu ver como é que você vai usar o talher. Essa é a autista, mulher, adulta, desde a adolescência. Ela começa a imitar as colegas para viver socialmente bem. Isso causa uma exaustão social muito grande. Elas desenvolvem muita ansiedade, elas desenvolvem depressão cedo. E aí é como se fosse assim, elas estão se esforçando para estar naquele momento, mas quando fecham a porta, eu não aguento mais. O homem não, o homem ele deixa muito transparecer, eu vejo isso no consultório diariamente. Ele é aquilo e pronto. A mulher camufla por um tempo. É por isso que o homem é mais diagnosticado. Eu li também que são mais homens mais diagnosticados que as mulheres. Os homens são mais. É porque o homem, de alguma maneira, se expõe mais ou porque, naturalmente, o espectro atinge mais os homens? Não, isso realmente existe. O espectro, ele tem cerca de 4 homens para uma mulher. E ele é uma diferença muito grande. Ele é mais frequente, sim, em homens.
Nós tivemos no consultório, exemplo, 20 pacientes com a terapeuta determinada. São homens. 1, 2, 3 mulheres, meninas ou adolescentes no meio. A maioria é homem. Vocês já ouviram falar de um teste que tem na internet? Você sair respondendo questõezinhas e tentar identificar através dali, chega um resultado, se estabelece umas faixas e você, a partir dessas, o enquadramento lauda, nessas né? faixas... A você pessoa sai laudada do Google, né? É perigoso. Existe isso? Isso tem algum fundamento? Isso pode atrapalhar diagnóstico? O que vocês acham? Então, né, no ambiente clínico, né, para adulto, nós temos poucas escalas e testes padrão ouro, que a gente chama, de confiança. A gente trabalha com ciência, nós trabalhamos com respostas de intervenções, com artigos científicos. Então, não é, eu vou ver um videozinho que uma pessoa postou. Não, é sobre ciência. Então, o que é que acontece? Eu tenho hoje, dentro do consultório, SRS-2, eu tenho... Que significa? É um teste de responsividade social. Então, eu tenho teste para medir o EQ, empatia, e eu tenho também o AQ, o normal, que é de 50 perguntas, e eu tenho o AQ10, que é o menor. Todos esses testes é o coeficiente de autismo, quociente de autismo. Todos esses testes e escalas só servem para a gente identificar no paciente características dentro do espectro. A resposta não é um laudo finalizado, entende? Então, a gente avalia, aplica esses testes, tem que ser feito por profissional que saiba fazer a leitura final, porque ele vai gerar gráfico, ele vai gerar tabelas, e aí a gente constrói esse documento e jogamos para o médico. O profissional tem que atuar não só durante o exercício ali do questionário, como na leitura do resultado. Na leitura do resultado, que é todo baseado em ciência. E não no Google. Eu vou ver hoje se eu sou TDAH, porque eu não dormi, eu balanço a perna, eu sou muito assim. Então, no Google tem esse teste, né, Cássia? Perigoso. Isso, demais, porque é um teste de triagem, né? Você vai identificar os sinais, sintomas do autismo, mas... são sinais que existem em pessoas normais. Se você for perguntar, né, para outras pessoas, quando alguém conta uma piada, você entende? Você pode não entender uma piada. E o autista, ele não abstrai. Ele tem essa dificuldade com a abstração. Então, ele pode ler uma piada, alguém fala com ele com ironia, ele não entende. Essa comunicação não verbal, de gesticular, de falar, realmente ser irônico, ele não percebe. Então, eles são vistos como pessoas inocentes, ingênuas. No sentido de linguagem figurada para eles não serve muita coisa, não entende. Ele pode ter o QI normal ou aumentado, ser super, né, trabalha certinho, mas não abstrai. Eu vou jogar para as duas agora uma questão que é o seguinte, assim, para a gente tentar definir melhor esses níveis, os graus do autismo, a gente pode jogar características em cada um dos níveis. A gente já falou de 3 níveis. Tal característica, tal e tal, se enquadra nesse nível mais leve, ou no intermediário, ou num outro tipo de nível. Se vocês puderem, fiquem à vontade. Vou deixar com vocês. A gente tem mais uns 3 minutinhos para encerrar esse bloco. A gente vai encerrar esse bloco tentando definir os graus de autismo e dando no máximo possível que vocês lembrarem de características para as pessoas fazerem essa relação. Certo. O leve, né? Vamos começar por ele, que é o que demora mais o diagnóstico. A pessoa, ela tem a fala bem constituída, a comunicação, ela consegue se comunicar, mas questão de entonação, gesticulação, tudo aquilo que engloba a comunicação não verbal, ele não consegue, né, fazer, expressar e também não percebe, não entende. Esse movimento de mãos que você está fazendo aí agora. Não faz, Você vai ver um autista falando, ele diz aquelas frases certinhas e muitas vezes tem uma gramática, né, bem desenvolvida, mas ele não vai ter essa gesticulação. Esse olhar no olhar também? Isso, não. Ele não vai ter todo esse envolto, né, da comunicação não verbal, ele não vai ter. Esses pontos mais simples estão em todos os graus? É mais ou menos assim?
Isso, tem no leve, só que no moderado e no grave é pior, porque a pessoa ela não tem nem a linguagem. Então, ela tem, no moderado, por exemplo, ela pode ter dificuldade de usar pronomes. A criança quer pegar algo, vai dizer, ela quer tal coisa, ela quer o biscoito. Se referindo a si. Não vai usar pronome adequadamente. E um grau mais avançado não vai ter nem essa linguagem, pode se expressar através de sons apenas, né? Ou não falar. E uma característica bem forte quando o grau vai aumentando é a presença de deficiência intelectual. Sim. Né? Porque, assim, a deficiência intelectual, ela é baseada na questão dessa... o intelecto é reduzido, além disso, dificuldades de você se adaptar. Né? Então, assim, o autista ele tem dificuldade de se adaptar ao meio. Então, a rotina é daquele jeito, se ele gostar de uma pessoa, ele só quer ficar com aquela pessoa. Então, a deficiência intelectual, a partir do grau 2, ela é muito observada. Então, ele vai ter baixa cognitiva, rigidez cognitiva, ele tem muita dificuldade, não sei se vai ser perguntado depois, mas nas áreas pedagógicas, tudo a partir do 2º grau. E o 3º grau é aquele que realmente é muito difícil, né? A pontinha do pé, a ausência da fala quase total, mas eu queria deixar muito claro aqui, aproveitando essa oportunidade, cura não existe no autismo, mas existe hoje, sim, a ciência, ela sabe como cuidar. Isso precisa ser falado. Então, existem casos de autista de grau 3, que bem acompanhado, eles vão para o grau 2, autista de grau 2, bem acompanhado, com as equipes que ele precisa, eles mudam de grau, sim. Eles avançam, eles melhoram. Crianças que não conheciam letra, crianças que não falavam, que não tocavam no outro. Uma terapia ABA bem aplicada, ele fica outra pessoa. Uma mãe chegou para mim, abriu a porta do consultório e disse, vem cá, Janaína, você me disse uma coisa. Eu disse, meu Deus, foi o que eu falei, Jesus. Você disse que há 1 ano ia arrancar meu filho de dentro dele. Eu disse, foi. Eu ia tirar ele, que ele está preso lá. Hoje o menino fala mais que a boca, né? Ele já começou a ler, ele interage, ele abraça. Então, é isso. O autismo, ele melhora. Existem avanços na terapia, mas, com certeza, o diagnóstico é que faz toda a diferença e a aceitação. E na dificuldade de se fazer esse diagnóstico, existe uma relação que confunde um pouco as coisas com TDAH, com depressão, com toque, com transtorno de ansiedade. Eu vou deixar essa questão aqui para a gente abordar no próximo bloco, porque esse bloco já se foi. Compreender o funcionamento do autismo em cada fase da vida para ajudar na qualidade de vida e na inclusão social dos adultos com o espectro autista. Esse é o assunto em discussão do Opinião Pernambuco de hoje. A gente está recebendo Cássia Carvalho, médica neurologista, e Janaína Guedes, neuropsicopedagoga. O Opinião volta já já com mais autismo, mais conversa boa para a gente. Opinião Pernambuco está de volta, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, hoje com o seguinte tema: compreender o funcionamento do autismo em cada fase da vida para ajudar na qualidade de vida e da inclusão social dos adultos com o espectro autista. Esse é o assunto de hoje, discussão na Opinião Pernambuco. A gente está recebendo Cássia Carvalho, médica neurologista, e Janaína Guedes, neuropsicopedagoga. Acertei bem direitinho. Eu tinha deixado uma perguntinha aqui no bloco anterior que falava dessa relação que causa confusão no diagnóstico, deve atrapalhar, vocês vão saber explicar isso bem direitinho para a gente, com essa relação com TDAH, com depressão, com distúrbio, vários distúrbios que tem por aí, com o toque também, transtorno obsessivo compulsivo. Como é que isso atrapalha, em que nível isso atrapalha e como é que a gente entende o autismo, apesar de tudo isso que está ali junto? Isso, a gente precisa, durante o diagnóstico, definir se isso é uma comorbidade do autista ou se é outro diagnóstico, porque ele pode chegar com ansiedade e ser apenas a ansiedade, e não ser o autismo, ser diferente, né? Ou ser uma comorbidade. E muitas vezes as pessoas que têm autismo
elas procuram o consultório por conta das comorbidades, né? Se sente muito ansioso, depressivo, e aí vai ao médico por conta da comorbidade e quando chega lá pode descobrir que, além disso, tem o espectro, né? Do transtorno. E muitas vezes é tão complexo que pode realmente ter um diagnóstico diferente, achar que tem um toque ou só ansiedade, mas existem peculiaridades que distinguem. Por exemplo, um paciente que tem um TEA leve, ele pode ter rituais de comportamento. Ele realiza ao longo do dia vários comportamentos em sucessão, né? Fica aquilo repetindo. O TDAH tem a hiperatividade e o autismo teria essa hiperatividade repetida? Isso, são comportamentos repetidos, são rituais, onde o que é que diferencia, né, o ritual do comportamento do autista de um TOC, por exemplo. A pessoa que tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele sofre com aquilo. Ele fica repetindo a atividade, mas com uma necessidade de neutralização, por exemplo. Ele tem um toque de lavar as mãos, né? Fica lavando porque ele se sente sujo e quer estar o tempo inteiro lavando para neutralizar. O autista não, ele realiza, tem os rituais de comportamento, ele repete, mas aquilo para ele não traz sofrimento. Ele pode até achar que nem prejudica ou até que é algo bom, como a gente já ouviu, né? Muitas vezes. Eu faço isso várias vezes, mas porque eu gosto. Eu acho que eu aprendo mais quando tem a repetição. Não vejo problema. Então, a pessoa não sofre. Apesar de, muitas vezes, esses rituais serem disfuncionais, né? Não vai trazer nenhum benefício e ele continua repetindo. E acha que não tem nada demais com aquilo. Janaína, explica pra gente como é que a neuropsicopedagogia ela atua assim na prática. Que tipo de atividades é possível desempenhar com um adulto autista para melhorar a qualidade de vida dele, para fazer com que ele seja mais sociável, se comunique, na verdade para tentar diminuir, como você disse, ele regredir de nível, né? Ele melhorar nessas, digamos, deficiências ou incapacidades que ele teria. Sim, então, a neuropsicopedagogia ela precisa estar atrelada à terapia ABA, que é a análise da terapia comportamental, o ABA. E o ABA ele é aplicado desde o bebezinho até a fase adulta, tá? O que a gente trabalha com um adulto dentro do espectro do autismo? Habilidades sociais. Então, para chegar dessa boa terapia, para um bom desenvolvimento, a avaliação tem que ter sido feita muito boa lá atrás. Então, tem que ter sido feita uma boa anamnese, tem que ter sido feita uma boa conversa, toda uma avaliação para que eu entenda, faça um levantamento daquele paciente, do que é que ele precisa. Porque, como você já falou, cada um precisa de uma coisa diferente. Mas a maioria, dentro do grau leve, né, o menor, eles têm as habilidades sociais afetadas, a capacidade de conviver com as pessoas. Então, ele conversa, mas ele não mantém diálogos. Ele olha, mas ele não gosta de manter esse olhar por muito tempo, essa conversa, essa amizade. Ele gosta mais de uma coisa, de estar só, do que das pessoas. Mas lá na prática da terapia, ele vai se treinar para fazer isso? Treinos de habilidades sociais, scripts sociais, roleplay. A gente trabalha... que é roleplay? Roleplay são técnicas que a gente aplica com eles de práticas. Por exemplo, vamos encenar. São encenações. Né? Então, eu trabalho assim com os meus. Olha, aconteceu, ele anota no diário emocional. Vamos por parte. Então, cada autista adulto, eu oriento, ele tem um diário emocional. O que é esse diário emocional? Fica com ele em casa, acompanha, leva para onde quiser também. Para onde ele quiser. E aí aconteceu uma situação comum essa semana, e ele disse a mim, Jana, eu anotei, eu preciso falar com você. Então, ele anota a situação social que ele não entendeu. Zombaram dele. Disseram para ele uma ironia, e ele não entendeu. E ele ele ficou chateado. Ele disse, Jana, o que é que quiseram dizer com isso? Eu não entendi. Então, nessa sessão de terapia, eu trabalhei com ele ironias, eu trabalho a subjetividade, como a doutora Cássia já falou. Então, olha, aí vem o script social. Olha, quando falarem assim, é isso.
Quando acontecer assim, é isso. Então, a gente vai virar esse terapeuta de habilidades sociais, entende? Então, troca. Olha, se acontecer isso no seu dia, o que é que você vai fazer? Passamos o feriadão agora e eu dei uma tarefinha para um meu. Se você vai ter que ir passear. Aí, não faça isso que eu não gosto, de estar com as pessoas. Vai. Então, o que é que a terapia faz? Vamos orientar que lugar frequentar. O mínimo de estímulos sensoriais possíveis. Barulho, luz, cheiro. Você quer ficar 3 horas? Fique 1 hora só. Mas vá. Então, essa é a terapia para um autista adulto. O que é que ele precisa? Então, quais são as características dentro das habilidades sociais que ele não tem? Então, a gente trabalha dentro disso para que ele desenvolva. E ele aprenda, porque às vezes ele é tido como o chato, o grosso. Alguém vai falar com ele, só que ele não gosta da conversa. Então, como a gente pode dar dicas e orientações a ele para que ele possa ter um desenvolvimento social adequado? E ele consegue diminuir essa rejeição. Lembra que a Cássia falou? Cheguei em casa, meu Deus, agora eu estou livre, estou trancado no meu quarto, cheguei, não tenho que dar satisfação, né, a ninguém, nem agir com determinado comportamento que para mim não é tranquilo, que para mim não é legal. Pronto, a terapia auxilia, pelo menos, ele aceitar que aquele comportamento, que ele tem que se aproximar daquele comportamento de maneira mais simpática, sem reagir tanto? Sim. Quando ainda se está numa fase escolar, a gente vai até a escola, o neuropsicopedagogo, orientamos a escola como agir com a criança ou adolescente. No caso do adulto, nós podemos ir no ambiente de trabalho, orientar o grupo como lidar com ele. E sim, tendo um bom acompanhamento, ele vai conseguir. Eu estou esperando muito essa semana que chegue o dia da terapia com ele para saber se ele fez a tarefa de casa, se você vai ganhar 10. Eu quero saber se saiu, se foi passear, não é? E ele consegue. Agora, ele, como a doutora Cássia falou, para ele isso não é um problema. Isso. Entende? Para ele, tá só é bom. Para ele come o arroz, o feijão e o macarrão numa posição certa do prato. Se trocar, para ele já está ruim. Para ele é o ritual, para ele as manias, é bom e ele não tem dificuldade com isso. Então, na verdade, para esse autista, as pessoas têm que se adequar a ele. Não ele que tem que se adequar a ninguém, porque a vida dele, para ele, é aquilo mesmo. Como um falou para mim um dia disse assim, eu quero essa avaliação porque eu quero saber o nome do que eu tenho. Porque eu passei uma vida inteira tendo acompanhamento X e Y, mas eu acho que tem alguma coisa diferente. Foi quando foi avaliado e foi laudado, com autista, com Asperger, né, o grau 1. Então, é isso. Ele melhora, ele avança, sim. Eu lembro de colegas que já tive de trabalho em várias situações aí, de perceber, agora a gente começa a fazer as relações, mas é claro que eu posso estar falando de um toque ou de outra coisa, porque isso não foi investigado, mas alguém que chegava e tinha o hábito religioso, gente. O cara chegava, sentava no ambiente de trabalho e saía ajustando com uma régua as distâncias de todos os objetos que tinham na mesa dele e diante. E era muita coisa. Então, ele saía aprumando, ele tinha uma caneta, às vezes não tinha régua, tinha uma caneta, ele media pela caneta, ele saía fazendo a medida de tudo no mundo para começar a pensar, para começar a agir, para começar a trabalhar naquele ambiente. Tudo isso tem a ver, e claro que associado a outros grupos de características desses, é que se fecha um diagnóstico, é isso? Isso, a gente precisa ter esses domínios, né? Tanto para juízo na interação social e comunicação, consequentemente, os rituais de comportamento, interesses específicos, precisa ter iniciado desde a infância. A gente, na história clínica, na amnésia, a gente procura saber com a família, se possível, como era esse adulto quando ele era criança, para ver se realmente iniciou na infância. E a gente precisa excluir outros diagnósticos, né? Outras doenças, outros transtornos, para dizer que aquilo é do espectro autista. Então, tem todo esse caminho a ser seguido. E como é que vocês percebem? A gente já falou de camuflar os sintomas, né? Mas como é que vocês fazem para perceber os sintomas que estão camuflados ali? A experiência profissional já dá para chegar lá e, peraí, tem alguma coisa aqui que ele não está contando direito, ou que ele não está sendo muito claro. Deixa eu perguntar tal coisinha, deixa eu fazer esse questionário aqui de novo, deixa eu aferir melhor esse ponto, que dá para descobrir essa camuflagem?
Isso. É na própria conversa, né? O importante é quando a gente estuda o sistema nervoso em si, estuda a cognição, a gente percebe qual é o desenvolvimento normal, qual é o desenvolvimento típico, o que é esperado qual é o comportamento típico esperado naquela situação social. Então, ele não está com aquele comportamento típico, ele tem um comportamento diferente. E podem ser várias causas, não é porque ele tem um comportamento diferente que vai ser um autismo. A beleza da anamnese, da história clínica, é isso que ela mostra para a gente. É a gente ver a pessoa, a família, onde nasceu, a cultura, teve intervenção, não teve, todo o desenvolvimento para aquela pessoa. E, a partir dali, ver o que realmente seria esperado ou não para aquela pessoa. Não é uma coisa assim... É esperado tal coisa, a pessoa não fez, ela é autista. Não, é nele, é no mundo dele. É analisando todas as variáveis dele. Janaína falou de laudar o espectro. Eu entendo como dar o diagnóstico. Sim, é o diagnóstico. Quem é que dá o diagnóstico? Se é mais de um especialista? E de que maneira vocês trabalham em parceria nesse sentido? O diagnóstico do autismo pode ser feito por psiquiatra ou neurologista. O importante é que essa pessoa ela trabalhe com isso. A gente vê muitos, a princípio, procurar o psiquiatra, porque realmente é quem atendia a maioria desses pacientes. Já na infância, a gente vê muito as crianças procurarem um neuropediatra. E o neurologista ele pode também fazer o diagnóstico contanto que ele se especialize nessa área, né? Estude cognição, estude o comportamento humano e trabalhe com isso, porque a gente precisa perceber. Não importa, você pode estudar, ler em livros, mas é algo que é perceptível de acordo com a experiência clínica. A gente falou de 2 tipos de especialista. Isso. Se o meu TDAH não me atrapalhou na compreensão. Já se laudou. 75% da população brasileira depende do SUS. Nossa. Eu queria que vocês me dissessem da dificuldade desses 75% da população brasileira em obter um diagnóstico de autismo na fase adulta. Nossa. É complicado, porque os serviços que a gente tem hoje é serviço principalmente para criança. Então, a gente tem hospitais com neuropediatria que fazem esse diagnóstico e a criança começa a ser acompanhada, a fazer reabilitação. Mas serviço para atender adultos, né? É algo que, pelo menos aqui, a gente não vê. E temos projetos, né, de iniciar um serviço para atender essas pessoas em breve. Como é que seria, digamos que alguém, um adulto que está nos ouvindo, ele diz, espera aí, tem um monte de coisa aqui que eu me identifico. De alguma maneira, eu acho que tem alguma coisa tem a ver comigo e isso pode melhorar a minha vida, se eu for atrás. Vamos lá, como é que eu vou atrás? Eu vou atrás para onde? Eu começo por que lugar? E que etapas eu vou passar a ter, de alguma maneira, esse diagnóstico e depois um acompanhamento? Está falando no SUS? Na prática do SUS. O adulto ele vai procurar o psiquiatra, porque, na maioria das vezes, o que leva ele ao psiquiatra são as comorbidades. É uma ansiedade, é uma depressão, é um toque. E no SUS, né, no serviço público, a gente tem o psiquiatra que atende essa população. Então, em caso de você suspeitar, eu tenho tal sintoma, será que eu tenho autismo ou não? Procure um psiquiatra no SUS, porque ele vai fazer esse diagnóstico, ele também vai avaliar se você tem outras comorbidades que precisam ser tratadas ou outros transtornos mentais. Tá bom, então vamos lá. Em condições ideais agora de acompanhamento, de tratamento, de que maneira vocês podem ajudar um autista adulto? Em condições ideais. Ele, digamos que tem condição de ter acesso a todas as terapias possíveis, a todos os acompanhamentos, assim. Como é que fica isso? Qual é o impacto na vida cotidiana de alguém que recebe o diagnóstico e, nesse primeiro impacto, como é que vocês abordam e como é que vocês dão esse acompanhamento?
Acho que o impacto maior é ele se conhecer, né? Ele saber que não é alguém estranho que cresceu assim toda a vida. Ele vai ter uma explicação. Eu tenho tal comportamento porque eu tenho um transtorno do espectro autista. Meu cérebro foi desenvolvido de forma diferente e por isso eu me comporto diferente. Não é algo, assim, uma doença, né? A gente sabe que o autismo, ele é uma síndrome comportamental, ele é um comportamento. Então, várias doenças, várias causas podem resultar nesse comportamento. A gente tem síndromes genéticas que podem levar a esse comportamento. É uma síndrome. E ele entendendo isso, ele vai procurar ajuda e a gente pode ajudar esse paciente tanto no tratamento medicamentoso, se for necessário. Não existe uma medicação para o autismo. A gente trata os sintomas. Se é uma pessoa que tem muita irritabilidade e não consegue sentar para conversar, né, numa terapia, a gente pode ajudar com medicação. Se é uma pessoa que tem os rituais de comportamento prejudicam muito no dia a dia, imagine, mesmo ele tendo um emprego, ele vai trabalhar, mas ele fica naquele ritual do comportamento, não consegue fazer o trabalho dele. Aquilo ali está atrapalhando a vida dele. Então, a gente pode entrar com medicação, a terapia vai auxiliar bastante para que ele se torne funcional. Ele vai deixar alguns comportamentos que são disfuncionais e que atrapalham o seu dia a dia, atrapalham as conversas com os amigos, atrapalham no trabalho, no lar, na família, para que ele possa focar naquilo que realmente é funcional e possa aprender, né? Aprender novas habilidades. Isso. Um momento difícil, psicologicamente difícil, emocionalmente difícil, que um autista adulto tenha passado na vida, pode provocar, pode fazer com que ele piore, que a condição dele seja agravada, que ele mude de nível para pior? Existe essa relação também? Eu desconheço. As questões psicológicas ao redor de qualquer pessoa, elas contribuem para o comportamento dela. Então, por exemplo, o mitidal, a crise externa que o autista tem, certo? Existem questões, sim, externas que provocam com que ele tenha o que quem não sabe o termo, diga, surtou. Né? A Jana corre ali porque fulano surtou. Então, ele se descompensa, ele se joga no chão, ele quebra, ele fica... Então, tem uma tática de acalmar, tem uma maneira certa de acalmar. Então, o laudo, só retomando essa fala, ele é necessário porque ele fecha um ciclo de dúvida e ele começa um ciclo para qualidade de vida. As mães sofrem muito para laudar a criança. Muitas vezes elas não querem romper o luto. Que luto é esse? A gente engravidou para ter um filho normal. Normal, saudável. Né? Com todos os dedinhos, né? Tudo no lugar. Mas, de repente, ele nasceu com tudo no lugar, mas, ao passo do desenvolvimento dele, viu-se que ele tinha alguma questão diferente. Quando a mãe percebe isso, muitas tentam... Não, o pai era assim. Fulano era assim, ele é assim mesmo, ele é muito tímido, ele é muito retraído. E aí elas vão sustentando aquilo, até que a escola chama. E no caso do adulto, até que ele passa uma vida inteira, e hoje com as informações, eles escutam coisas que param e dizem, eu sou assim. O que é que eu faço? Então eu participei de um podcast há uns 4 meses, e uma pessoa adulta me procurou depois do podcast. E ele disse assim, eu queria marcar uma consulta com a senhora, porque eu sou aquela pessoa. E ele ainda disse assim, depois daquele podcast, eu percebi que eu só uso os mesmos tons de roupa. Aí ele saiu falando, assim, os rituais, as manias, tudo. Então, esse luto precisa ser vencido. Esse será que precisa ser ultrapassado, para não perder um tempo, como já foi falado, do desenvolvimento adequado. Porque eu tenho um de 7 que chegou para mim com 7 anos, foi laudado, não conhecia letra. Hoje ele começou a ler, depois de muita terapia. Aí chora ele, chora eu, chora a mãe, chora todo mundo lá na história, coisa mais linda do mundo. Quando é o autista, que ele recebe o laudo,
o adulto que recebe o laudo, o recebimento não é só porque eu vou aprender a ler. É porque, olha, tá vendo? Eu não sou estranho, eu não sou doido, eu tenho autismo. Então, isso precisa ser falado para que as pessoas busquem as ajudas necessárias e elas desenvolvam habilidades para que esse trabalho não seja prejudicado, seu casamento não seja prejudicado. Quer dizer que um percentualzinho dessa notícia, desse diagnóstico, vem como coisa boa. Vem como uma coisa que serve para a pessoa para se conformar e, a partir dali, ter um pouquinho mais de ânimo para lutar e aprender novas habilidades, por exemplo. E saber o que vai fazer de forma correta. Porque, veja, eu tive uma situação de um adulto olhou assim diga à minha mãe, por favor, eu sou doente, eu sou depressivo, diga à minha mãe. Mas não era, ela tinha autismo, entende? Foi laudada de autismo, hoje é acompanhada. Então, existe um sofrimento familiar muito grande, existe um estranhamento no trabalho, um sofrimento familiar de uma pessoa que ela não é compreendida e ela vai ter perdas ao longo da vida se ela não for laudada e tratada adequadamente. Vou dar 1 minuto e meio para cada uma, para a gente encerrar o programa. Vou colocar um pontozinho que é o seguinte. O que é que acontece na vida do autista depois de 18 anos? Falem da experiência de vocês. Normalmente ele não tem trabalho, normalmente ele tem dificuldade com isso, aquilo, outro. E se existe mercado de trabalho também, e que mensagem vocês dão para essa pessoa que depois de 18 anos se percebeu autista ou foi diagnosticado como autista? Quem quer? Bem, se ele só se percebeu aos 18 anos, então provavelmente é um adulto que tem um TEA leve. E quais são assim, as maiores dificuldades? Geralmente é um adolescente, é um adulto que não tem amigos, que fica isolado, muitas vezes leva o nome de depressivo, mas ele está isolado ali, fazendo as coisas que ele gosta. Ele não está sofrendo por aquilo. Tem dificuldades em conseguir um emprego, né? Até porque para você se adaptar a um emprego, você precisa ter flexibilidade. Você vai trabalhar para alguém. Então, aquela pessoa vai dizer o que você tem que fazer. Então, muitas vezes, mesmo você sem gostar, a gente tem aquela adaptação, né? A flexibilidade cognitiva que não existe na pessoa com autismo. E daí, o fato dele não conseguir se adaptar, ter rotinas, isso gera uma ansiedade, isso gera uma depressão. Aí vem todas as comorbidades que pioram ainda mais os sintomas. Imagine você conviver com os sintomas do autismo, já é difícil. E você não tem o diagnóstico, não trata, não reabilita, você vai acumular as comorbidades, vai ficar ansioso, tudo ao redor. Então, a minha mensagem, né? Se você se identifica com algum desses sintomas que a gente falou aqui, não fique na dúvida, será que eu tenho, será que eu não tenho? Não se isole, né? Não queira lutar com isso sozinho. Procure ajuda. Como a gente já falou, os serviços no sistema público de saúde que a gente dispõe são os hospitais que têm psiquiatra. Então, procure, marque uma consulta com o psiquiatra para que ele avalie e veja se realmente existe esse diagnóstico do transtorno do autismo ou se são outros transtornos mentais que também precisam de tratamento, também precisam de ajuda. E o foco é a qualidade de vida, né? Fazer com que essa pessoa ela possa ser inserida no seu ambiente familiar, tenha o seu local no ambiente familiar, nas amizades, no trabalho. O foco é realmente esse, é melhorar a qualidade de vida. E se você também tem alguém, conhece também alguém, que de alguma maneira se encaixa em algum desses perfis traçados aqui, alguma dessas características que a gente tanto abordou aqui durante esse programa, compartilhe esse link, o link do programa. Pega esse link do programa lá pelo YouTube, compartilhe com seu amigo, com essa pessoa, pelo menos vai fazer com que ele entenda um pouquinho mais e se aceite, de repente procure um profissional desse e tenha uma outra qualidade de vida a partir de então. Agradecer demais a presença de vocês, o tempo desperdiçado, o tempo que gastaram aqui com a gente e com todo mundo que está nos ouvindo aqui por trás. Muito, muito, muito obrigado a vocês. Obrigada. Gente, esse foi o Opinião Pernambuco. Eu sou Josimar Paraíba e esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Alexandre Silva, acho que é ele que está ali, não estou vendo direito não. O Caio Caliani está ali, Carlos Maurício, meu amigo Carlos Maurício também está aqui com a gente.
E é isso. Amanhã tem mais Opinião Pernambuco. Estela Mari Saldanha fala dos 50 anos da banda de pau e corda. Até o próximo programa e a todos uma boa noite.